Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Aí você vai vendo os carros posicionados no pré-grid de largada aí. Aí está o Kimi Raikkonen, que vai largar na 7ª posição. Deixa eu confirmar para você as primeiras posições do grid de largada. A primeira fila traz Alonso da Renault e Ralf Schumacher da Williams. A segunda, Mark Webber, surpresa, a terceira posição da Jaguar. E Juan Pablo Montoya da Williams. A terceira fila traz Rubens Barrichello da Ferrari e Jarno Trulli da Renault. A quarta fila traz Kimi Raikkonen da McLaren e Michael Schumacher da Ferrari, apenas largando em 8º. A quinta fila traz David Coulthard da McLaren, Olivier Panis da Toyota. Cristiano da Mata larga na 15ª posição. Aí você está vendo o sinal. Já já nós vamos ter os carros partindo para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Lembrando mais uma vez a classificação: 71 pontos para Schumacher, 65 pontos para Montoya, 6 a diferença. 62 pontos para Raikkonen, 53 para Ralf Schumacher, 49 para Rubens Barrichello. Aí vão eles para a volta de apresentação. Depois dessa corrida, 3 semanas, Grande Prêmio de Monza. Depois mais 2 semanas, Grande Prêmio de Indianápolis. Depois 2 semanas, Japão. E chega, fica por aí. E quem será o campeão? E o que pode acontecer nessa corrida? Reginaldo Leme, bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Corrida na Hungria, a gente sabe, é aquele trenzinho de sempre, aquela fila indiana onde ninguém passa ninguém. Só que dessa vez, aqui começa a decisão do campeonato mais equilibrado dos últimos 17 anos, a 4 corridas do final. A Williams, grande equipe do momento, vem aí para conseguir a virada, para tentar a virada. Faltam 2 pontinhos para ela tomar a liderança dos construtores, que o placar está 120 a 118 a favor da Ferrari. E Montoya vem embalado pelos 50 pontos conquistados em 60 possíveis nas últimas 6 corridas, para tentar encostar definitivamente em Schumacher nessa briga pelo título. Gostar da pista da Hungria, nenhum piloto gosta. Mas o Montoya detesta, porque nunca fez nada de bom no circuito. E o Schumacher, mesmo não sendo fã, pelo menos nas últimas 4, venceu 2 e chegou 2 vezes em segundo. Quer dizer, ele tem um retrospecto muito melhor. A Williams tem o grande carro e os pneus Michelin adoram o calor infernal que está fazendo em Budapeste. Fora isso, as outras vantagens em termos de campeonato são todas do Schumacher. Primeiro, ele tem 6 pontos a mais e no atual sistema de pontuação é mais fácil administrar uma vantagem sem precisar de vitórias, que é o caso dele. A Ferrari vai usar Rubinho para ajudar de todas as formas, enquanto a Williams se nega a fazer jogo de equipe. Ralf, além de não ajudar Montoya, ainda se puder ele faz tudo para atrapalhar. E tem ainda aquela burrada no Montoya em ter assinado com a McLaren para 2005 e deixar todo mundo ficar sabendo. Eu até excluo isso como uma grande vantagem do Schumacher neste campeonato, porque a situação, em princípio, na Fórmula 1 dá para levar numa boa, porque ali tudo, sempre o racional supera o emocional, e a cobrança sobre o Montoya vai acontecer mesmo no ano que vem, quando ele terá que conviver com a BMW e seus segredos, já de novo endereço marcado, que seria a rival Mercedes-Benz. Mas, em princípio, isso não altera nada na corrida de hoje. O que altera, sim, é o fato de Schumacher estar largando mal e o Montoya também não está largando na posição que ele gostaria. Vamos ver o que vai acontecer na primeira curva. A alteração que foi feita quando eles buscam dar um ponto de ultrapassagem, o que eles fizeram? Esticaram a reta em praticamente 400 metros, para que você possa pegar o vácuo, possa decidir a freada lá na frente, e tornaram a curva um pouco mais fechada. As grandes ultrapassagens eram no final dessa reta, depois elas deixaram de existir. Então vamos ver se isso modifica alguma coisa. A reta ficou mais longa, a curva ficou mais fechada. Vamos ver o que acontece. Charles Whiting, diretor de prova, diretor de partida, está ali pronto para acionar a luz vermelha. Aí você vê o carro do Schumacher. Lembrando que as Williams largam do lado sujo da pista. Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli e Michael Schumacher largam do lado sujo da pista. Quem larga pelo lado ímpar, larga pelo lado mais limpo, que é o de fora. Aí vamos para a largada, luz vermelha. Normalmente pula bem a Renault, Alonso para pular na ponta. Já foi embora o Alonso, hein? Já foi embora o Alonso, tem carro Bandeira parado. amarela, bandeira amarela. Deu ali bandeira amarela, porque tem carro parado, mas está valendo, eles estão partindo. Rubinho vem para brigar pela terceira posição, para largar muito bem. Schumacher ficou para trás. Para variar, a Renault pulou. Olha as Williams como caem. Olha as Williams como caem, largando do lado sujo da pista.
Veja para onde caíram as Williams. E já tem um rodando aí, Ralf Schumacher. Ralf Schumacher largou do lado sujo, amigo. Cristiano da Mata já ficou. A bandeira amarela foi por causa do Cristiano da Mata, que não largou. Rubinho se deu bem na largada. Montoya se deu mal na largada. Você vê o Alonso em primeiro, o Weber em segundo, o Rubens Barrichello na terceira posição. O quarto é Kimi Raikkonen, o quinto é Trulli, o sexto é Coulter, o sétimo é Schumacher, que herdou a posição do Ralf. Por enquanto está muito bom nesse momento, para o Schumacher, porque o Montoya perdeu posições, ó. O Montoya vai para cima do Schumacher. Eu dizia que as Williams largavam do lado sujo, e largando do lado sujo, as Williams se deram muito mal. Rubens Barrichello largou do lado limpo, se deu bem. Agora, o Schumacher, ele se deu de forma razoável, que ele não perdeu posição. Aí o Cristiano vai voltar. Vai voltando para a prova o Cristiano da Mata. Ele foi retirado, foi colocado nos boxes e larga dos boxes. Veja só, Alonso. Weber é o segundo, o terceiro é Barrichello, o quarto é Raikkonen, o quinto é Trulli, o sexto é Coulter, o sétimo é Schumacher, o oitavo é Montoya. Começou dando tudo certo para Schumacher. Porque ele manteve a posição dele e as duas Williams se atrapalharam demais. Demais se atrapalharam as duas Williams. E ficou bom para o Rubinho, que ficou na terceira posição. Olha, você vê como o Schumacher, você vê como não tem esse negócio de jogo de equipe na Williams. Isso é uma coisa que o Frank e o Patrick tinham que administrar melhor. Não é o jogo de equipe de você deixar o seu adversário ganhar no final da prova, como a Ferrari fez, que fez vergonheiro, e como a Stock Car fez e fez vergonheiro no domingo passado. Não é assim que se faz. O que não pode acontecer é o Ralf bater na traseira do Montoya como bateu agora. Não é você deixar o adversário passar para ganhar uma corrida. É você não estragar a corrida de quem está disputando o título, nem a sua própria corrida, num toque desnecessário na primeira curva. Esse é que é o problema. Aí sim, existe uma má administração da equipe Williams. O Ralf tomou uma passagem do Montoya por dentro na curva anterior. Ele acabou vindo depois por fora nessa e perdeu o ponto de freada totalmente. Acabou realmente tocando no Montoya. Por sorte, o Montoya se segurou. E quem se deu bem com isso? Schumacher. O Schumacher se deu bem, ainda mais tendo o Rubinho lá na frente para fazer essa briga toda e depois, no que for possível, ajudar o Schumacher na corrida. Em termos de campeonato, quem está melhor é o Raikkonen, né? Está lá em terceiro. E também está na briga direta ali. O Raikkonen está na quarta posição. Terceira na quarta posição. O Schumacher se deu bem porque no toque do Ralf com o Montoya, o Schumacher ficou na frente do Montoya. Você está vendo aí o Montoya que está atrás do Schumacher. Tudo que ele queria era ficar na frente do Schumacher. Que fosse um ponto que ele pudesse descontar nessa prova, 2 pontos que ele pudesse descontar nessa prova. Tudo que ele queria, ele está na frente. Ele conseguiu largar na frente e agora está atrás do Schumacher por essa má administração da Williams. Porque aí não é, repito. E o Rubinho passou reto ali, hein? O Rubinho passou reto ali. E olha só como vai o Raikkonen. Como veio o Trulli, ele acabou perdendo posições ali. Veja que ele ganhou posição e depois teve que deixar passar. Porque olha só, ele estava atacando o Weber, ó. Ele partiu para o ataque em cima do Mark Webber. Aí passou reto. Se ele ganha posição, ele é punido. Ele voltou na frente do Webber. Aí depois ele foi ultrapassado pelo Weber, que estava na frente dele, e pelo Raikkonen. Perdendo essa posição para o Raikkonen, caiu para a quarta posição o Rubens Barrichello. E o Raikkonen vai para cima do Mark Webber. Alonso, Weber, Raikkonen, Trulli para também perder o Rubinho. Barrichello é o quinto, Coulter é o sexto, Schumacher é o sétimo e Montoya é o oitavo. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. A corrida está muito boa para o Kimi Raikkonen nessa situação, porque a gente sabe que as Renault e também o Weber devem parar logo, porque eles estão com o carro mais leve, e o Rubinho, naquele erro lá, se comprometeu um pouquinho. Ele foi forçar a ultrapassagem em cima do Mark Webber, foi criar um ponto de ultrapassagem no circuito, tentou surpreender o Webber, retardou a freada e com isso perdeu a posição. Mas tá todo mundo junto ali. Olha que você vê como vai na cola do Schumacher o Montoya.
Fica claro que o carro do Montoya tem mais equipamento, em função dos pneus, a temperatura da pista é de 48 graus, em função dos pneus, os pneus que equipam o carro do Montoya se dão muito melhor com o calor do que os que equipam o carro do Schumacher. Você vê que o Kimi Raikkonen parte para o ataque ali em cima do Mark Webber, e com isso quem vai abrindo é o Alonso. Alonso é que vai abrindo, já abre mais de 3 segundos para o segundo colocado, que é Mark Webber. Isso depois de 3 voltas completadas, eles vêm para completar a 4ª volta. Aí você vê o Mark Webber passando, o Kimi Raikkonen entrando ali. Será que ele vai ter condição na freada? Como nós já falamos, o Barrichello está na 5ª posição. Ele perdeu posições para o Kimi Raikkonen e para o Trulli. Já desde a volta anterior está na 5ª posição. Aí você está vendo ali Mark Webber, logo atrás dele o Kimi Raikkonen, atrás do Kimi Raikkonen e Arnold Trulli. E aí a tentativa de ultrapassagem é Cristiano da Mata, já passando o Chiesa. Veja que ele largou, ele ficou parado. Ele ficou parado. O Cristiano da Mata ficou parado, saiu do box. Eles não tinham completado a volta, então ele não está uma volta atrás, ele está na mesma volta. É impressionante a diferença de ritmo do Alonso para o resto. Ele nessa última volta, por exemplo, 25,085 para o Alonso, e todos os outros acima de 27, mas muito acima, 27 alto. Aí a largada, olha só. Quem largou mal foi o Montoya, amigo. Montoya ficou travado ali. Ficou parado, pior do que o Ralf. Aí o Montoya foi buscar a posição lá fora. E onde o Ralf se atrapalhou ali pelo meio, no meio dessa fumaça, não dá pra ver. No meio dessa sujeira da pista, não dá pra ver. O Montoya largou pior. Como ele largou pior, ele foi lá pra esquerda, para tentar achar um lugar para passar. Veja só. O Ralf tá ali e o Montoya ficou pior. Olha como larga a Renault. Olha como o Alonso se manda e como o Trulli sai lá por dentro. E o Montoya como ficou para trás. Aí eles vão chegando, vão todos se aproximando ali. Até ali, Montoya e Ralf estão na frente. O Schumacher vem atrás. Olha agora que o Montoya vai por dentro do Ralf, olha ali. Olha lá, o Montoya passando porque o Ralf errou. Depois ele quis dar o troco, o Ralf. O Montoya passando porque o Ralf errou. O Ralf botou o carro de lado e o Montoya veio por dentro. E aí ele veio para cima do Montoya. É aquela história, a equipe não precisa deixar ninguém ganhar a corrida, mas não precisa se bater na primeira curva. Com os dois na disputa de campeonato. Aí cabe ao Frank Williams e ao Patrick Reed, que é tão bravo, chega lá e dá um belo puxão de orelhas e dizer: peraí, problema de vocês, se vocês não se gostam, é problema de vocês, eu pago. E pago magnificamente bem os dois. É pra vocês não ficarem fazendo palhaçada na primeira curva. Aí você vê o Ralf ali tentando recuperar as posições dele em cima do Panis. Aí como ele vem por dentro, ó, nesse ponto que criaram exatamente para a ultrapassagem. Ao esticarem a reta e fecharem a curva para a freada ser mais forte ali. O Alonso, a vantagem que o Alonso vai abrindo muito, Reginaldo, é porque ele corre de cara para o vento, como a gente costuma dizer. Você vê que está sempre aí o Montoya para cima do Schumacher. O Schumacher está atrás do Coulter e atrás do Schumacher está o Montoya. E aí está o Ralf tentando se recuperar da besteira que fez. O que acontece? O que acontece? O Alonso está com a pista limpa na frente dele e o Mark Webber, com essa história de não poder ultrapassar, o Mark Webber está segurando o ritmo de todo mundo. Ele está virando 2 segundos mais lento do que o Alonso. Você viu lá o Ralf Schumacher tentando partir ali para cima do Justin Wilson. Justin Wilson tinha a 12ª posição. Ralf Schumacher, ele saiu lá atrás. Ralf Schumacher chegou a estar na 18ª posição. Quer dizer, passa, não passa. Não passa, mas não passa até a página 3, quando você tem diferença de carro. Porque o Ralf Schumacher já passou pelo Baumgartner, já passou pelo Panis, pelo Frentzen e já foi lá colar no Justin Wilson. Ele chegou a estar em 18º e já está na 12ª posição. Tem aquela história do famoso trenzinho de húngaro ring, que está sendo liderado pelo Webber com aquela turma toda atrás, porque o Alonso está fora do trenzinho, é o único que está bem à frente. Olha o trenzinho.
E aí você vai vendo passando ali o Trulli, depois o Rubinho, atrás do Rubinho o Clutter, atrás do Clutter o Schumacher, atrás do Schumacher o Montoya. Esses são os primeiros. Quem está se dando bem nesse momento? Olha o Ralf Schumacher vem numa direção super agressiva. Ele já se livrou do Jason Button, já se livrou do Baumgart, já se livrou do Paris, do Frentzen, do Verstappen. E a verdade é que o nosso computador travou na volta 2. Ou seja, nós estamos vendo o que nós estamos vendo aí na pista, porque nós estamos na volta de número 7. O Ralf está no desespero porque veio motivado para ganhar essa corrida. Largou muito bem, quer dizer, conseguiu andar muito mais do que o Montoya no treino, que se posicionou bem para a largada, depois teve aquele problema da largada em si, prejudicada, tanto a dele como a do Montoya. Eu acho, inclusive, que ele que acabou prejudicando o Montoya na largada. E depois ele acabou rodando. Então o Ralf, sabendo que precisa de qualquer forma de um grande resultado aí, está no desespero. Você viu lá o Fisichella dando uma saída de pista? Nós temos 8 voltas completadas, eles vão pela volta de número 9. E você vê que o Ralf vai abrindo, ó. Agora ele já consegue fazer a ultrapassagem ali em cima do Justin Wilson. Levou 4 voltas para conseguir essa ultrapassagem. Mas acontece que em 5 voltas ele saiu da 18ª posição para a 11ª posição. E vai tentando abrir caminho, Ralf, mostrando que tinha carro para andar muito. Aliás, ele deixa claro aí, Reginaldo, que a Williams tinha carro para andar muito. Não fosse o problema dos dois se enrolarem. Primeiro do Montoya não ter pulado bem na largada e depois dele serem se enrolado. Porque ele vai sempre tentando a ultrapassagem no mesmo posto. E aí não é questão de ultrapassar retardatário. Ele está ganhando a posição exatamente usando a força de motor na reta e a freada no final da reta. Enquanto isso, o Alonso vai abrindo cada vez mais. Olha, só o Alonso fechou a volta até agora. Ele virou em 23,7. Vamos ver o tempo que vai virar o Mark Webber. Mais de 18 segundos atrás. 17,4 na verdade. 17,4. 23,7 para 24,4. Abriu mais 7 décimos nessa volta. Galvão. Diga lá, Tadeu. E se o Alonso vencer a corrida, vai se tornar o piloto mais jovem a vencer a corrida na Fórmula 1, com 22 anos e 25 dias. E seria o 8º piloto a vencer a corrida nessa temporada, um fato que não acontecia desde 1985. E seria o primeiro espanhol, né, Reginaldo, a ganhar a corrida na Fórmula 1. Com toda a tradição, por exemplo, que a Espanha tem na moto velocidade, na Fórmula 1 seria o primeiro espanhol a conquistar uma vitória numa corrida de Fórmula 1. Mas tem muita corrida pela frente. Ele já foi o primeiro espanhol a marcar uma pole, isso na Malásia este ano, e repetiu agora na Hungria ontem, no treino de ontem, e seria o primeiro espanhol a vencer. Aí você vai ver no frente que tem apenas a 17ª posição. Melhor volta da prova. Vamos repetir. 1:23,437. Alonso acaba de fazer a melhor volta da prova. Você está vendo o Paris brigando também por posições. Deu uma paradinha aqui, ele está tentando recompor o sistema de computação para poder tentar imaginar o que está acontecendo na corrida. Tem dessas coisas também. Agora, depois de
um longo tempo e uma longa demora, acho que vai dar para acompanhar a corrida. Nós temos 10 voltas completadas. A primeira posição é do Alonso. O Weber vem na segunda posição. O Raikkonen é o terceiro. O Trulli é o quarto. O Barrichello é o quinto. O Coulter é o sexto. O sétimo é Michael Schumacher. O oitavo é Montoya. O nono é Heidfeld. O décimo é Villeneuve. São os 10 primeiros colocados. O Cristiano da Mata com uma volta atrás. Vem na 20ª posição. Ele teve problema na largada. Logo a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. O Alonso segue abrindo vantagem, ele passa agora já de 19,8, já vai para 20 segundos. Esse é o problema do circuito da Hungria. Você tem um carro rápido que pula na ponta, você tem um carro que consegue se classificar bem, arrisca uma classificação e consegue se classificar bem, como é o caso do Mark Webber, ele não deixa ninguém passar, lidera esse trenzinho e o Alonso passa a fazer uma corrida absolutamente solitária. É o tipo da corrida, Reginaldo, que com apenas 11 das 70 voltas, se não tiver problema técnico e se não cometer nenhum erro, o Alonso não perde mais, porque ele abre 20 segundos na 11ª volta. E aí ele não tem mais como ser alcançado, porque o Mark Webber fica ali determinando o transinho. São as coisas da Fórmula 1 que a gente não consegue entender. Porque eles cancelam corrida em lugar bom, porque eles têm problemas daquilo que eles não abrem mão em hipótese alguma, que são patrocínios que eles não abrem mão em hipótese alguma e tiram corridas de pistas excepcionais, como é, por exemplo, o caso do Canadá, no próximo ano, que não vai ter corrida no Canadá. E deixa a corrida na Hungria, que, como bem disse o Reginaldo ontem, é uma pista que pode ter sido feita para qualquer coisa, menos para a corrida de Fórmula 1. Mônaco é outro caso. Mônaco é um outro caso à parte. Não existe Fórmula 1 sem Grande Prêmio de Mônaco. Olha, o Alonso já vem para o box e ele acaba de virar, volta atrás de volta, ele acaba de virar 1,23 de 1,3 mais rápido do que o Weber e na volta anterior foi 1,4, uma diferença incrível. E já abre a diferença agora para 21 segundos. Em 12 voltas a diferença já é de 21 segundos. Você vê o Justin Wilson parando, sinal que o Mark Webber deve parar já já. E o Mark Webber parando já já, aí pode começar a acontecer alguma coisa. Porque aí o Kimi Raikkonen, que está virando um 24,2, vai tentar andar mais rápido. Alonso também vai para o box, que estava claro que ele estava muito rápido. Ele foi, inclusive, bem mais rápido do que o Trulli nos treinos. Vamos ver agora se com 12 voltas completadas, se também os outros pilotos vão entrar. Se você fizer aí trem de 12 voltas, eles podem estar preparando para 4 paradas até. Vamos ver quanto tempo de combustível vai colocar aí o Alonso. Veja bem que ele bota pouco combustível, quase que o carro apagou. Olha, Reginaldo, dá para arriscar que ele possa estar partindo para 4 paradas nesse grande prêmio, porque parou com 12 voltas. Parou com 12 voltas e botou 6 segundos de combustível. É muito pouco combustível. Aonde ele vai? Vamos ver a segunda parada dele. E o Mark Webber para agora no box. Agora nós vamos ver o que o Raikkonen pode fazer. O que o Raikkonen faz? Estava virando 24,2. Agora nós vamos ver a verdade do fato da capacidade de rendimento do carro da McLaren. Ele está virando 24,2. O Trulli deve parar também, porque já parou o Alonso. Está virando 24,5. O Rubens Barrichello, que não sei se para agora, também está virando 24,5. Então vamos ficar de olho, principalmente no Raikkonen e no Rubinho, para ver o ritmo de volta deles. Para que a gente tenha a exata sensação e noção de quanto tempo eles estavam perdendo por volta em função do ritmo mais lento do Mark Webber, que mesmo assim estava com o carro leve. Tanto que a Jaguar já parou na 12ª volta. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Você vê que o Alonso já parou, o Mark Webber também já parou. Então, nesse momento, o Raikkonen está na ponta. Olha só, Reginaldo. Olha só, 24,4
era o tempo da volta do Raikkonen. A primeira volta que ele faz, sem ter o Mark Webber na frente, já virou 23,6. Primeira volta que ele faz, já virou 23,6. Já nessa volta seguinte, ele já deve estar no tempo do Alonso, do que o Alonso vinha virando. Fisichella no box. Nós já tivemos o Alonso parado no box, o Fisichella parado no box, o Mark Webber parou no box também. O Villeneuve também já parado para fazer reabastecimento. O mesmo acontecendo com o Just Wilson, com o Verstappen e com o Chiesa. Esses foram os que já fizeram reabastecimento. Repito, o Raikkonen, que é o líder da prova, virou 1:23.648. O Alonso ainda é o segundo e está colado nele ali porque ele tinha 21 segundos de vantagem. O Trulli, que não parou, é o terceiro. O Rubens Barrichello, que não parou, é o quarto. O Coulthard é o quinto. O sexto é Schumacher. O Villeneuve acabou de parar, acabou de reabastecer e vai parando aí. O sexto é Schumacher e o sétimo é Montoya. A diferença do Schumacher para o Montoya não existe. É de 3 décimos. Ele não chegou. O computador mostrou aqui que ele estava entrando no box. E agora o Raikkonen vai para o box. E Trulli também vai para o box. Raikkonen era o primeiro, Trulli era o terceiro. Então o Alonso recupera a ponta. Alonso é o líder da prova. Aí o Raikkonen. Foi aí 7,6 de combustível. É Panis quem vai para o box. Eles estão na 15ª volta. Vão completando a 15ª volta pelo box. Alonso já parou, Raikkonen já parou, Trulli já parou. Barrichello não parou, Coulthard não parou, Schumacher não parou, Montoya também não. E Ralf Schumacher, que já tem a 8ª posição, uma recuperação fantástica do Ralf Schumacher, que caiu para a 18ª posição. O Ralf Schumacher já ocupa ali a 8ª posição. A 55 voltas do final. Existiu uma previsão da Williams de parar na 16ª volta, que seria essa próxima. E a Ferrari está pronta aí, deve ser para receber o Rubinho. Porque o Rubinho é o terceiro colocado nesse momento e o Schumacher é apenas o sexto. E o Rubinho na dele, vai fazendo uma corrida que pode se dar bem, Reginaldo. Vamos ver o que pode acontecer. Nesse momento ele é o segundo colocado. Mas deve parar agora para fazer reabastecimento. Mais 2 voltas e nós vamos ter... Olha lá, já foi pro box. Mais 2 voltas e nós vamos ter restabelecida a ordem na pista. E com isso devemos ter restabelecida a imensa vantagem do Alonso, fruto de 12 voltas em que o Mark Webber segurou uma Fórmula 1 inteira e deixou o Alonso abrir 22 segundos. Agora o Montoya antecipa a parada em relação ao Schumacher. O Montoya estava 3 décimos atrás do Schumacher. Agora é aquela hora do Schumacher tentar dar aquela volta mágica dele para abrir um espacinho em relação ao Montoya. Vamos ver o que acontece. Porque o Montoya vai parar na próxima volta. Você veja que o Rubinho está aí na pista e o Montoya está saindo para a pista agora. Cristiano da Mata também vai para o box. 16ª volta e Cristiano da Mata vai para o box. 16 voltas completadas. Você está vendo aí Rubens Barrichello. E o Schumacher vem na próxima volta. Schumacher da vida. Nesse momento, o Alonso é líder. O Coulthard é segundo, o Schumacher é terceiro, o Ralf é quarto. Mas isso não está valendo, não. Porque o Schumacher ainda não parou, o Coulthard ainda não parou, o Schumacher não parou, o Ralf Schumacher não parou. Schumacher vem agora. Schumacher vem agora. Está prontinho ali para receber o Schumacher. O Montoya, por exemplo, tem só a 11ª posição, mas ele deve voltar na pior das hipóteses para a 8ª posição. Schumacher no box. E o Ralf vai junto com ele. Schumacher no box e o Ralf vai junto com ele. O Schumacher para ali, é o primeiro box, porque é a equipe campeã. A Williams para no terceiro box. O carro do Montoya na parada, eles deram uma mexida na asa dianteira do carro do Montoya. Aí o Schumacher, o negócio é ficar de olho na pista. Aí o Ralf voltando. Ele tem que voltar atrás do Schumacher mesmo, porque ele estava atrás do Schumacher. O negócio é ficar de olho na pista. Schumacher vai voltando. Schumacher vai voltando e cadê o Montoya? Schumacher vai voltando e cadê o Montoya? É preciso ficar de olho porque o Schumacher estava 3 décimos na frente do Montoya. O Montoya pode ter grande ganho. Eu tô achando que o Montoya está na frente do Schumacher, hein? Tô achando que o Montoya
voltou na frente do Schumacher. O computador não dá, porque o computador tem que esperar a volta, mas o Montoya ganhou a posição do Schumacher. Nós estamos vendo no visual aqui. No visual, o Montoya ganhou a posição do Schumacher. Ele arriscou tudo que tinha direito o Montoya. Parou uma volta antes, Reginaldo. E mesmo com os pneus não estavam devidamente aquecidos, ele veio voando para a pista na volta. Pode até ser o problema da diferença. Me trocaram a asa dianteira do carro do Montoya. Ele reclamou alguma coisa ali. Você viu que o Schumacher quase parou o Ralf Schumacher. Agora é o Coulter. Aí você vê lá o Coulter. O problema é o seguinte, é que ele sai, tem aquele cara que segura aquela plaquinha ali. Então, a placa que manda parar e autoriza exatamente, porque mesmo ele estando com o carro no chão, pneus trocados e reabastecimento feito, foi corretíssimo o cara da placa, porque vinha passando um carro do lado esquerdo na linha de rolagem do box. Se ele tira a placa e o Ralf sai, ia bater no box. Então, mesmo com o carro em condições de andar, ele manteve ali a placa, segurou o Ralf até que o carro passasse, para que o Ralf pudesse sair. Ó, já tem modificação aí com o Montoya na frente do Schumacher. A história agora é a seguinte. Alonso é o primeiro. O Coulter demorou para parar. Foi agora, vai perder a segunda posição. Então, o segundo colocado vai ser o Raikkonen. O terceiro colocado vai ser o Webber. O quarto vai ser o Trulli, o quinto vai ser o Rubinho, o sexto vai ser o Montoya e o sétimo vai ser o Schumacher. Ou o Coulter volta na frente do Montoya. O Coulter voltou, pelo que eu vi, imediatamente atrás do Schumacher. Então, realmente o Montoya foi quem se deu bem. Saiu de oitavo para sexto lugar. Quem se deu melhor foi o Raikkonen, que se livrou do Mark Webber, que estava segurando todo mundo. Largou a bomba para o Trulli e para o Rubinho. Então a gente tem Alonso, Raikkonen, Webber, Trulli, Barrichello, Montoya, Schumacher e Coulter. Rubinho. E bateu de frente ali o Rubinho. Perdeu a roda esquerda, hein? Tá bem o Rubinho, já bateu no volante. Já tirou o volante. É a primeira reação do piloto quando ele se sente bem. Ele tira o volante, que é para poder sair do carro. Ele bateu na proteção dos pneus. Vai estar saindo o Rubinho numa boa aí, ó. Agora a Ferrari vai ter que explicar isso, viu, amigo? Como é que perde a roda traseira? Será que foi você? Mostraram aquele mecânico, foi você que não... Sinal de positivo. Já fez sinal de positivo. Tá tudo bem. Agora, a roda traseira esquerda voou no meio da reta. Ele perdeu a roda traseira esquerda talvez no ponto de freada ali. É bom lembrar que há 3 voltas atrás ele tinha trocado os pneus. Há 3 voltas atrás ele tinha trocado os pneus. Que susto, hein, Rubinho? Valeu. Aí, Rubão, fica tranquilo em casa. Dona Deli, tudo bem com o Rubinho? O susto é grande porque você vê que vai bater, não tem o que fazer e vai de frente. Não tem nem como tirar a frente. Ele fez, olha só, ele vem ali na boa. Perdeu a roda, simplesmente perdeu a roda, meu. Quebrou ali na ponta de eixo ali. Que perdeu a roda. E assustou também o Montoya que estava atrás, puxou o carro totalmente para o lado direito. O Montoya vinha logo atrás dele, não é uma roda que caiu, Reginaldo, porque um cubo caiu, não. Sai inteira. Estranhíssimo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. E o perigo dessa roda, se pega alguém, mata. Se ela bate alguém, mata a pessoa. Olha os mecânicos, um olhando pro outro, dizendo, o que é isso? O que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa a você, Reginaldo. Eu já vi roda cair, eu já vi o Mansell, por exemplo. Nós já vimos o Mansell. Nesse mesmo grande prêmio da Hungria, não sei se você se lembra, uma das coisas que eu me lembro que peguei e vi assim, eu vi cair a porca central da roda do Mansell. Claro que a roda vai cair lá na frente. Numa dessas retas de Hungaroring, nos anos 80, caiu a porca da roda do carro de Nigel Mansell. Agora, eu confesso que estou nessa brincadeira, vou para 30ª temporada no próximo ano. Eu nunca vi acontecer isso. Não me lembro
Nunca vi sair assim uma roda, de sair com tudo. Ela sai inteira, olha só. Veja que ela sai com tudo ali, com toda a parte de semi-eixo, de ponta de eixo, sai o conjunto inteiro. Foi embora no meio da reta. Muito estranho. Inclusive um sistema de segurança que é feito para que as rodas não se desprendam totalmente, mais preocupado aí com torcida, né, com o espectador. Até isso foi embora. Você vê nesse outro ângulo aí, uma quebra de suspensão. Imagino que tenha sido uma quebra de suspensão, mas de sair o semi-eixo inteiro do lado esquerdo. E esse sistema da roda, mesmo quebrando, batendo, quebrando semi-eixo, a ponta de eixo e tudo, depois do Grande Prêmio da Austrália, de uns 3 anos para cá, num acidente do Ralph, em que a roda saiu e foi atingir gente fora da pista, eles criaram um sistema para que a roda não saia. Tem como se fosse um cabo de segurança para que a roda não saia. Confesso que não me lembro de ter visto isso. 22 voltas completadas. Alonso é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Marco Webber é o terceiro, Trulli é o quarto, Montoya é o quinto, Schumacher é o sexto, Ralf Schumacher é o sétimo, Coulthard é o oitavo, Franks é o nono e Heidfeld é o 10º colocado, e Rubens Barrichello está fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. E aí você vê o Montoya. Aí você vê o Montoya que está na 5ª posição, 4 décimos atrás do Trulli, que é o 4º colocado. Frentzen já vai para a 2ª parada dele. Estava na 10ª posição. Então vamos lá, localizando, o Alonso tem 24 segundos de vantagem para o Kimi Raikkonen. Só agora o Frentzen parou. Ele faz agora a primeira parada dele, por isso ele viu que ficou na 10ª posição. Era o último que faltava para parar ali. Cristiano da Mata até a 18ª posição, está uma volta atrás. Ele está 11 segundos atrás do Chiesa. Você viu que ele passou o Chiesa, depois já botou uma volta. E o Montoya vai com tudo para cima do Trulli. E essa briga vai ser muito boa. Por quê? Porque o Montoya sabe que o Schumacher está atrás dele. Sabe que tem mais carro que o Schumacher. Se ele passa o Trulli, cada ultrapassagem que ele faz, Reginaldo, é um ponto. Nesse momento o Montoya tem a 5ª posição. Então você conta 10 do primeiro, com 8 do segundo, com 6 do terceiro, com 5 do quarto. Ele está marcando 4 pontos. O Schumacher está marcando 3. Se ele bota uma posição em cima do Trulli, ele passa a marcar 5 pontos contra 3 do Schumacher. Olha, é tão importante que se acontece isso, ele iria para 70 pontos no campeonato, junto com o Kimi Raikkonen, se mantidas as posições, e o Schumacher com 74. Olha que campeonato. 74 a 70 a 70. E faltando 3 corridas para terminar. E o Kimi Raikkonen está ali marcando 8 pontos. É o que está se dando bem na prova nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. E aí você vai de carona no carro do Montoya. Ele sabe que pode até estar jogando o campeonato nesse momento, mas ele sabe que também passar do ponto joga o campeonato fora, né? E ele tem um piloto pela frente que no momento, aí o Rubinho pedindo uma carona, vai estar irritado, vai conversar, vai saber que história é essa, o que vocês querem fazer comigo? Perdeu uma roda ali, naquele momento de parcial, aquilo ali deve chegar perto dos 300 km por hora, ou passando algumas coisas dos 300 km por hora, no final da reta. Olha só, coisa incrível. Como quebra a suspensão, só pode ser, Reginaldo, uma quebra de suspensão. Você vê que o Montoya vinha ali atrás, o susto que o Montoya tomou, e muito boa a barreira de proteção. Muito boa a barreira de proteção ali, mostra a segurança no carro. E o Rubinho de imediato bateu no volante, olha como ele faz sinal, tô bem. Alô, galera, tô bem, tudo bem comigo, tudo tranquilo. Tem pedaço de carro na pista. Mas eu confesso, não me lembro de ter visto alguém perder uma roda assim, o conjunto inteiro.
E sair ali, saiu o semi-eixo junto, sair tudo ali, sair junto com o carro, perder todo o trem traseiro esquerdo ali. 24 voltas completadas, o Alonso vira 23,7 contra o Raikkonen 23,8. Agora nós temos restabelecido uma verdade, Reginaldo, pelo que os carros estão fazendo na pista nesse momento. Você vê que os dois agora sem tráfego, o Alonso virou 1,23,739, o Raikkonen virou 1,23,872. Tá certo, o Alonso é mais rápido, mas mais rápido quanto? Mais rápido 1/10. Só que a vantagem dele nesse momento é de 25 segundos e 4 décimos, tudo em função do que ele conseguiu botar quando o Marco Webber segurava ali todo mundo. Você viu o Cristiano da Mata fazendo a ultrapassagem para cima do Fisichella ali. Olha, e pelos 6,4 do pit stop do Alonso, ele deverá estar parando daqui umas 2, 3 voltas no máximo, parando depois no box. Acredito que em 2 voltas ele deverá estar no box de novo. Aí o Rubens Barrichello, ele está voltando, ele não quis atravessar pela pista, ele está voltando pelo caminho que a gente faz para chegar à cabine de transmissão. Você tem que ir até o final da reta, atravessar por cima de uma ponte, aí subir toda aquela escadaria para você sair atrás da arquibancada oposta, para que você possa subir e chegar na cabine. Então ele veio lá do outro ponto da pista, veio por ali, ele está fazendo o caminho, vamos dizer, que a gente faz quando termina a transmissão, para ir exatamente para o paddock. Ele está ali descendo a escadaria da arquibancada oposta. Agora ele vai parar, ele vai passar onde está, onde chama o TV Compound, onde ficam os caminhões de televisão, onde está o caminhão da Globo ali. E vai caminhar mais um pouquinho ainda para chegar no paddock. Ele queria era passar na pista. Ele queria era cortar o caminho, né? Para não ter que dar essa volta toda. Eu vou te cantar, a gente anda um bocado lá para chegar no lugar de transmissão com 40 e tantos graus. Olha aí, e o Trulli, o Montoya não consegue passar o Trulli, aliás, passar qualquer um é difícil, e passar o Trulli é muito mais. E com isso o Schumacher está chegando e o Ralf atrás do Schumacher. É um problema de não poder passar, mas fica claro como rende o carro da Williams. O Montoya vai ali para cima do Trulli, o Ralf já chegou no Schumacher. O Alonso segue aumentando a vantagem, se bem que dessa vez agora ele virou um 24,3 contra um 23,7 do Raikkonen. 26,9 a vantagem do Alonso para o Raikkonen, que é o segundo. O Raikkonen leva 7 segundos e 9 de vantagem para o Mark Webber. Veja só, o Raikkonen virou um 23,4, o Mark Webber virou um 24,0. A diferença que eles tinham antes é que o Webber estava segurando o Raikkonen. O Trulli já virando 24,4. O Alonso está no meio do tráfego ali, ó. Vê que ele vai se virando, vê que ele vai abrindo espaço, vê que ele vai se virando, vai abrindo em cima de 3 retardatários. Isso com 27 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Galvão. Vamos pela volta de número 28. Diga lá, Tadeu. Galvão. Vamos, Tadeu. Bom, vamos falar aqui com o Rubinho. Rubinho, dá pra imaginar o que aconteceu? Um lance esquisito ali. Eu acho que eu perdi a suspensão, o fotógrafo me mostrou a suspensão traseira caindo. Eu perdi completamente os freios, porque a suspensão quebra. Eu queria só falar para o pessoal lá em casa que tá tudo jóia. Mas você imagina o que pode ter ocasionado isso, Rubinho? Não, uma quebra de suspensão, não sei o que pode ter levado a isso. Ultrapassagem no começo da corrida em cima do Mark Webber. O que aconteceu ali? Você esperou os carros passarem? Não, na verdade eu tentei uma ultrapassagem só que essa aqui é uma pista daquelas que tá tão sujo por fora, tá mais sujo que Mônaco, então escorregou. Eu tinha que tentar logo, porque depois você viu, eles tinham um ritmo, então eu tinha que tentar no começo. Só que daí eu tirei o pé, porque eu passei reto, então eles me dariam um pênalti.
Só que nessa que eu tirei o pé, o Raikkonen se aproveitou, me jogou para fora. Me jogou para fora numa boa, não que ele me jogou para fora, ele botou por dentro. Eu não tinha mais espaço, peguei a sujeira e daí não teve como conter nenhum Trulli. Obrigado, Rubinho. Aí a explicação do Rubinho, diga para ele que a imagem mostrou que ele estava bem e até nós mandamos recado aqui para a família dele, dizendo claro que ele estava bem. Diga para ele aí que deu para ficar tudo, deu para ver tudo direitinho que ele estava bem. 28 voltas completadas, e que mostra que o piloto, mesmo no momento em que dá uma escapada, tudo o reflexo deles é uma coisa tão fantástica que ele saindo da pista pensou, vou dar uma tiradinha de pé Para evitar a punição. para evitar a punição, mas aí quando tirou o pé perdeu a posição também para o Raikkonen e para o Trulli. O Raikkonen se aproveitou, foi mais esperto e os dois que passaram, os dois que tinham que passar e mais ele passou também. É impressionante como a vantagem técnica que tem nesse controle de largada do carro da Renault. Você vê como o Alonso pula. Olha, ele já é uma corrida só dele. E olha como o Trulli vem lá por dentro, ó. É que depois ele dá uma recolhida ali. Porque o Montoya fica para cima dele ali, ó. O Ralf fica para cima dele. Aí o Ralf vai dar uma espalhada, ó. O Ralf vai lá fora, o Montoya mergulha para passar. E o Ralf estragou a corrida do Montoya. Porque olha só como o Montoya vai passando ele por ali e o Ralf volta para cima dele. E o Ralf ali estragou a corrida. Ele não estragou de todo, que o Montoya nesse momento está marcando um ponto a mais do que o Schumacher. Está levando vantagem pelo menos de um ponto em relação ao Schumacher. E aí você vê o Fisichella fora de prova, abandonando a prova ali o Fisichella. Olha o Ralf passando o Schumacher. Olha o Ralf passando o Schumacher. O Schumacher deu uma bobeada porque viu o carro do Firma ali na frente, que eles têm que botar uma volta em cima do Firma. Foi excepcional o Ralf Schumacher nessa. Porque quando o Michael Schumacher deu uma travadinha, ele ficou indeciso se ele atacava o Ralf Firma para ganhar a posição do retardatário. Naquele momento, foi o bastante para o Ralf Schumacher mergulhar. Reginaldo, eu não sei quem sou eu para dizer alguma coisa. Olha o Alonso no box, conforme a gente... Olha o Alonso no box. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas o Schumacher não é o mesmo Schumacher de algumas corridas para cá. Ele não tem classificado bem, ele tem errado demais, ele tem saído da pista demais. E não dá para imaginar o Schumacher dando uma bobeira dessa, permitindo uma ultrapassagem, tomando um cascudo desse do irmão mais novo, no momento em que ele vai negociar uma ultrapassagem com o retardatário. De algumas corridas para cá, não é o mesmo Schumacher. Alguma coisa acontece. Erros que ele não comete normalmente, tem cometido, sem dúvida nenhuma. Agora, o particular dessa ultrapassagem é que o Ralf está de uma forma para cima do Montoya, que esperem só para ver o que vai dar. Que ele vai vir para cima do Montoya babando. Vamos ver agora, porque agora é ele que vem para cima do Montoya. Olha o Montoya com o Trulli ali, ó. Olha o Montoya com o Trulli ali. Quase teve, foi no momento da ultrapassagem. O Schumacher viu aquela confusão ali na frente. O Montoya com o Trulli, o Montoya arriscando para cima do Trulli. O que o Schumacher pode ter pensado? O Schumacher pode ter pensado, vou esperar um pouquinho que eu posso herdar as duas posições se eles se tocarem. Só que no que ele deu uma meia trava, o Ralf mergulhou e fez a ultrapassagem em cima do Schumacher. Então nesse momento o Alonso é o primeiro. O Raikkonen foi para o box, para a segunda parada, mas é o segundo. Weber é o terceiro, Trulli é o quarto, Montoya é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto e Michael Schumacher é o sétimo, com Kuka na oitava posição. O Alonso já fez as duas paradas. E o Raikkonen vai tentando aproveitar. Faz a menor volta da prova, 1:23.003. Faz a menor volta da prova. O Marco Weber vai pro box. Aí o Patrick Reed vem voltando. O Patrick Reed nessa altura deve estar falando no rádio do Ralf. Agora tudo bem. Você já arriscou que você não me estraga o campeonato, não, hein? Você tá atrás do Montoya. Você não me estraga o campeonato. E se eu conheço bem o Patrick Reed, se o Ralf estragar o campeonato, ele vai no pescoço do Ralf no fim da corrida. Está dando tudo certinho para a Renault, tudo certinho para o Alonso, tudo como programado. Os pitstops estão funcionando muito bem. 6.4 no primeiro, ele deu 18 voltas. 6.9 no segundo, ele deve dar 20 voltas. Então na 50ª ele pararia de novo para completar as suas 3 paradas e dar mais 20 voltas até o final. Agora, mesmo com a dificuldade de ultrapassagem, funcionou aí a esticada de reta que eles deram ali
a mudança de curva, vamos dizer, mais classificada de reta, é uma mudança de curva de fim da reta, que algumas ultrapassagens já aconteceram por ali. 31, vamos para 32 voltas. Alonso segue na ponta, ele parou, ainda voltou na ponta, o Raikkonen está colado atrás dele, o Weber fez a parada, vai perder essa terceira posição na volta seguinte para o Trulli, depois veio o Montoya, depois o Ralf, depois o Michael Schumacher, depois o Kluter. O negócio agora é ficar de olho no Montoya com o Ralf Schumacher para ver se o Ralf vai partir para o ataque em cima do Montoya. Ele também quer continuar na luta pelo campeonato, só que nesse momento o Schumacher, que tem 71 pontos, o Montoya tem 65, o Ralf tem apenas 53. São 12 pontos de diferença. Você está de carona no carro do Ralf? Se deu bem o Montoya, que o Trulli foi pro box. O Trulli foi pro box, vamos ver agora se deu bem ou se deu mal. Vamos ver o momento da volta. Ele se deu bem quando aconteceu isso com o Schumacher. Ele foi muito rápido, o Montoya, e ganhou a posição do Schumacher nos boxes. Se ele ganhar a posição do Trulli agora nos boxes, aí ele passa a botar uma vantagem muito boa para cima do Schumacher, porque ele pode pular para a terceira posição e deixar o Schumacher na sexta posição. Aí sim ele passa a ter uma vantagem significativa na luta do ponto a ponto pelo campeonato. Eu digo se deu bem, porque de qualquer forma ele estava mais rápido que o Trulli, mas não passava por causa do circuito e sentindo a pressão do Ralf. Agora os dois, ele está livre, com pista livre, e o Ralf atrás. Agora é briga pau a pau ali. Você está vendo aí o Flávio Briatore, que está vivendo aí a expectativa de uma vitória com o Alonso, já que o Alonso fez 2 paradas, o Raikkonen ainda não fez a segunda parada, o Alonso continua na ponta, mesmo com uma parada a menos. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Kimi Raikkonen, vice-líder da prova, esse está se dando bem. Por enquanto está marcando 8 pontos. Marcando 8 pontos, ele iria para 70 pontos. O Schumacher, no momento, estaria marcando 3 pontos, iria para 74. Está se dando bem o Kimi, entrando direto na briga de novo. E ele voltou atrás do Ralf. E voltou ali atrás do Ralf Schumacher. Você vê o Montoya, vê o Ralf e vê o Kimi. Kimi Raikkonen voltou bem posicionado, ele não perdeu posição porque ele já fez a parada e os 2 carros da Williams ainda não fizeram essa parada. E nós temos 33 de 70 voltas. Olivier Panis é quem vai para o box. Olivier Panis vai para o box, ele ocupava a 9ª posição, Cristiano da Mata até a 16ª posição, porque perdeu a volta com o problema que teve na largada. E aí deu problema com o Panis. Morreu o carro ali do Panis. E aí ele vai ter que ser empurrado para pegar de novo, está com problema o Panis e com isso vai perder muitas posições. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Sedan, o máximo em automático. E aí é o Ralf Schumacher quem vem pro box. Ralf Schumacher vem para a parada, Montoya ficou na pista para tentar andar rápido. Olha só, Montoya faz a melhor volta da prova. 1:22.640. O primeiro está na casa de 1:22. Com isso ele vai ganhar a posição do Trulli, hein? Reginaldo, com isso ele vai ganhar a posição do Trulli, que ele está muito perto do Trulli, fazendo essa volta mais rápido do Montoya. 1:22.640. O que deve ter feito ali o Patrick Head, que comanda as ações de estratégia na equipe da Williams. Ele deve ter recebido uma informação do Montoya. Dizendo, tô bem. Tem combustível. Ou na conversa deles. Deixou o Montoya na pista, foi o Ralf. O próprio Ralf já voltou na frente do Trulli. E o Montoya acabou de fazer a volta mais rápida na pista com 1:22.640. Ele tem tudo para voltar na frente do Ralf. O Montoya precisa de pelo menos outra volta assim, tão rápida, porque o pit stop do Ralf foi muito bom, 6.2. Então vamos ver, olha aí. Acabou de fazer a volta mais rápida com 22.640. Acelera para o campeonato agora aí o Montoya, para ficar mais do que nunca na briga. E o Rubinho não pode nem ajudar o Schumacher. Montoya no box. Vê que ele entra
forte o máximo que pode até o momento que ele tem que travar ali, ó. Aí ele trava tudo para não passar no limite de velocidade. Agora vamos ver o tempo de parada, porque ele não teve aquela volta a mais para andar rápido. Só andou uma rápida. Mas teve uma que ele andou muito rápido, né? Teve uma que ele bateu o recorde da prova. 6.2 foi o tempo do Ralf. 7.0 o tempo do Montoya. Aí você vai ver o Montoya que vai voltando, vai controlando ali a velocidade. E vamos ver se ele volta na frente do Ralf. Tem tudo para voltar na frente do Ralf. Tem tudo para voltar na frente do Ralf, porque ele tinha conseguido abrir legal. A TV da Hungria que fez o favor de não mostrar, né? Aí o Baumgarten, né? O segundo motor. O segundo da Jordan. Segundo da Jordan, motor Ford Cosworth. E a gente tem informação que é o sexto motor Cosworth que estoura nesse final de semana, não está aguentando o calor. Aí você vê o Baumgarten que curtiu aí o primeiro húngaro. Primeiro húngaro a participar de uma corrida de Fórmula 1. Aí você vê o Ed joga para ele, a corrida acabou, os dois pilotos estão fora. Alonso, Raikkonen, Schumacher na terceira posição, Coulthard é o quarto, Montoya é o quinto, Mark Webber é o sexto. Nós temos que esperar a parada do Schumacher e também ver o que acontece na volta do Montoya com o Coulthard, que a televisão da Hungria mostrava o piloto dela abandonando a prova. E com isso não deu para mostrar a imagem ali de como voltava o Montoya. Olha lá, ele saudando a torcida, primeiro piloto ali. Até a sapatilha dele ali leva as cores da Hungria. Primeiro piloto húngaro a participar de uma prova de Fórmula 1, está correndo no lugar do Ralf Firma, que está no autódromo. Chegou até a aparecer uma imagem dele de muleta, teve uma fraturazinha de calcanhar. Diz que já quer correr no Grande Prêmio de Monza. A vantagem real do Alonso para o Raikkonen é essa aí, ó, 25 segundos. Porque Alonso já fez a segunda parada, o Raikkonen também. O Schumacher vem logo atrás deles. Vem logo atrás deles o Schumacher, mas o Schumacher não fez a segunda parada. O Coulthard, que vem em quarto, também não fez a segunda parada. O Montoya vem na quinta posição e vem tentando fazer volta mais rápida. Ele tinha acabado de virar um 22.6 com uma volta mais rápida. Ele acabou de fazer um primeiro setor melhor da prova até agora. Ele fez o primeiro melhor setor da prova, mas não fez um segundo setor muito bom, não. Aí você vê que o Baumgarten vai chegando ali, vai para cumprimentar o pessoal da Jordan. Ele fez a estreia dele na Fórmula 1 correndo em casa. Alonso tem 25 segundos de vantagem para Raikkonen. É preciso Olha o Montoya, agora. melhor volta da prova. Olha o Montoya de novo, melhor volta outra vez. 22-0, amigo, já está para baixar para 21. Ele já está para baixar para 20. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Montoya, não é que ele já quer se livrar do Ralf, já se livrou, que se é livrar do Schumacher, que já se livrou. Ele está querendo, tem pretensões de partir para cima do Raikkonen, que tem a segunda posição. Vamos ver. Aí você vê o Montoya, 1:22.095. O Montoya está ali na quinta posição, com o Mark Webber em sexto e o Ralf Schumacher em sétimo. Mas é bom lembrar que Schumacher, que é o terceiro, e Coulthard, que é o quarto, ainda não fizeram a segunda parada. E ele vem andando. Ele vem andando para lá do Deus me livre. Mas ele está muito longe do Raikkonen, né? São 17 segundos. Mas também tem metade da corrida. Né? 38 voltas completadas, no total de 70 voltas. Mal passamos da metade da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. O Montoya acaba de fazer a volta mais rápida, 1:22.095. Agora ele fez 1:22.131, ou seja, está andando rápido mesmo. Está andando no ritmo diferenciado. O Schumacher, por exemplo, olha o Ralf para cima do Mark Webber, ó. O Webber fechou a porta em cima do Ralf. Essa briga aí está valendo a sexta posição.
que na verdade pode ser uma quarta posição. Repito, porque Coulthard e Schumacher ainda não pararam. Essa briga já aconteceu antes da primeira rodada de pit stop, ela está se repetindo. E você vê que a tentativa de ultrapassagem, a oportunidade de ultrapassagem ficou realmente na nova curva. A reta que foi alongada e a curva que ficou mais fechada. Criou pelo menos uma possibilidade, devolveu, né, a possibilidade de ultrapassagem, porque antigamente as ultrapassagens eram lá e foram pegas sensacionais, repito, entre Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell. Tem inclusive a famosa ultrapassagem em que o Piquet veio para passar o Ayrton Senna, veio por dentro, fez a passagem, tomou o X do Senna. Na volta seguinte fez uma passagem antológica em cima do Ayrton Senna por fora, nessa curva no final de Hungaroring. Eles eram um espetáculo realmente, esses dois gênios do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Aí Schumacher vai pro box. Aí Schumacher indo pro box, Alonso é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, Schumacher vai para perder a terceira posição. O Coulthard assume a quarta posição. Botou bastante combustível, Reginaldo. Pode ter mudado de estratégia. Essa é coisa de Ross Brown. 10.8, ele pode ter colocado combustível aí para tentar ir até o fim. E nós vamos para a volta número 40, são 70 voltas. Olha o Schumacher armando aí, hein? A equipe Ferrari armando uma mudança de estratégia para cima do Schumacher. O Coulthard passa a ser o quarto colocado, o Montoya é o quinto, o Webber o sexto e o Ralf Schumacher o sétimo. Isso ainda vai aparecer no computador depois que eles completarem a volta, porque Schumacher fez a parada. E o Ralf vai porque vai ali para cima do Mark Webber. Hoje às 4 da tarde, você sabe, tem rodada importante do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que hoje tem um novo líder. A vitória do Santos 2-1 em cima do Flamengo ontem na Vila Belmiro e a derrota do Cruzeiro 1-0 para o Goiás. Eu diria mais a vitória do Goiás em cima do Cruzeiro. O Goiás, que algumas rodadas era o último colocado, há 13 partidas não perde, já está aí na 16ª ou 15ª posição, se não me engano. Já está chegando lá para metade do pelotão. O time do Goiás que tem estrutura e tem um bom time. Só que com isso o Santos passou o Cruzeiro. O Santos é o líder atual do campeonato, o Cruzeiro na segunda posição. O São Paulo joga hoje, se conseguir vitória, passa também o Cruzeiro e pode derrubar o Cruzeiro em uma só rodada para a terceira posição. Os três vão brigando por ali e o Internacional, se ganhar hoje, também pode encostar, também pode chegar por lá. São os quatro que estão brigando muito, com o Curitiba correndo por fora. Então, 4 da tarde tem rodada do Campeonato Brasileiro ao vivo para você na Globo. E logo depois, meu amigo Fausto Silva vem aí agitando o Domingão do Faustão, sempre as atrações da pesada do Domingão do Faustão no comando de Fausto Silva, o Faustão agitando o Domingão. Os 3 segundos e pouco que o Schumacher ficou no box a mais do que a média dos tempos de pit stops da Williams, pode significar de 12 a 13 voltas a mais na pista. No caso da Ferrari, que consome um pouquinho mais, no mínimo 11. Então isso significa mesmo uma mudança de estratégia. A cara do Flávio Briatore. Ele é esperto, ele estava fazendo o que não pode ali. Estava fumando onde não pode, onde é proibido, para ele esconder o cigarro e depois deu um sorriso. Esse Flávio Briatore é uma figura, viu? Aí você vai vendo o Schumacher. Você vai vendo o Schumacher que perdeu posição ali pro Trulli, hein? Ele já estava, claro, atrás do Trulli, mas ele vem ali tentando apertar para ganhar essa posição. Alonso, Raikkonen, Coulthard não fez a parada dele ainda. Depois Montoya, Mark Webber, Ralf Schumacher, Trulli e Schumacher. Essa briga que você está vendo aí é do Trulli com o Schumacher. Nesse momento, Reginaldo, nesse momento, o Schumacher estaria marcando um ponto só. Olha só que loucura. O Schumacher estaria marcando um ponto só, indo para 72. Olha só, o Montoya, nesse momento, 10.865, estaria marcando 5. Estaria indo para 70 pontos, ficando 2 pontos atrás. E o Kimi Raikkonen marcando 8, estaria indo para os mesmos 70 pontos. Nesse instante da prova, a Fórmula 1 iria para as últimas 3 corridas com o Schumacher com 72 pontos
Raikkonen e Montoya com 70. Olha só, 3 corridas do final, Reginaldo. Mas é claro que o Schumacher deve herdar uma posição aí na parada do Coulthard. Mas essa parada do Coulthard favorece também o Montoya, porque leva o Montoya de 5 para 6 pontos. Se leva o Schumacher de 1 para 2, leva o Montoya de 5 para 6 pontos. Só não fica a mesma coisa para o Raikkonen, que perderia um pontinho nesse jogo dos pontos aí. Mas muita coisa pode acontecer, que estamos apenas na volta de número 42, num total de 70 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. A vantagem do Alonso, que é o primeiro para o Raikkonen, em segundo permanece aí na casa de 26 segundos, 25 segundos, ponto 9. O Alonso acabou de virar um 24.094, pegou tráfego. O Raikkonen tinha virado um 22.9 na volta anterior, o Coulthard um 23.2, o Montoya um 22.7, o Mark Webber um 23.5, o Ralf Schumacher um 23.7, o Trulli um 24.7 e o Schumacher também um 24.7. Cristiano da Mata tem a 14ª posição e agora tem 2 voltas atrás do Alonso, que é o líder. E aí agora o Coulthard vem pro box. Finalmente o Coulthard vem para a segunda parada. Com 43 voltas, dá toda a pinta de que a McLaren armou para o Coulthard uma estratégia de 2 paradas. Vamos ver quanto tempo ele bota de combustível. Ó. 7, 8, 9, 2 paradas. Com certeza. 2 paradas. Faz 2 paradas o Coulthard e vai complicar a vida dos outros, hein? Só que você está esquecendo de que o Schumacher ficou 10.8 no box. Olha a Jaguar no meio da fumaça. E com isso, o Schumacher, mesmo que arriscando, porque a Ferrari consome um pouquinho mais, ele não pretende parar mais. Hein? Sabe o que é isso? É mais um motor Ford Cosworth. E não aguentou o tranco, porque a Ford é a dona da Jaguar. Então, do mesmo jeito que quebraram os motores lá dos carros da Jordan, quebra também o motor agora do carro da Jaguar. A impressão que dá, Reginaldo, é que chegou no limite esse motor, né? Em uma posição de calor, o motor chegou no limite. E ele começa a quebrar um outro. E pode, para quem pode não entender, por que o Pisoni andava tão menos que o Mark Webber? Você vê que do mesmo jeito agora, acabou parando aí o Justin Wilson, mas ele estava andando 2 segundos mais lento que o Mark Webber. A realidade é que o budget, o dinheiro da Jaguar é muito pequeno. E ela não tem realmente condições de fazer um trabalho para 2 carros da mesma forma. Quer dizer, ela tem um engenheiro de qualidade num carro, um engenheiro que ganha muito menos no outro. Ela tem um mecânico que ganha num carro, um mecânico que ganha muito menos no outro. Sobrou pro Pisoni e está sobrando agora pro Justin Wilson. Aí que eu queria chegar. Mais do que dinheiro, o problema ali é competência, é gente, é material humano. Então eles preparam um carro só. Que é o carro do Mark Webber, sobrou pro Pisoni, por isso o Pisoni perdeu o emprego. E agora está sobrando pro Justin Wilson, que está tomando 2 segundos e meio por volta do Mark Webber. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. 45 voltas completadas. No total de 70 voltas. Alonso é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Montoya é o terceiro. Mark Webber é o quarto e vai segurando ali a posição. O quinto é esse Trulli que você vê ali, ó. O quinto é o Trulli que você vê ali. Aqui naquela imagem recuperada, fazendo a ultrapassagem em cima do Coulthard. O Schumacher não conseguiu a posição, o Coulthard voltou na frente do Schumacher, Reginaldo. Tá feia demais a coisa pro Schumacher. Agora, com todo mundo tendo parado, que o Coulthard não para mais, o Schumacher tem a 8ª posição. Nesse momento é aquela história. O Raikkonen está indo para 70 pontos. O Montoya nesse momento está indo para 71 pontos. E o Schumacher nesse momento está indo para 72 pontos. Se terminasse assim a prova, nós teríamos Schumacher com 72,
Montoya com 71 e Raikkonen com 70. E é assim que a corrida iria, que a Fórmula 1 iria para o Grande Prêmio de Monza, para depois ir para Indianápolis, para ser decidido no Japão. E entre os construtores, a Williams daria a mesma virada e ultrapassaria a Ferrari. Olha o Ralf outra vez passeando o Mark Webber. É que o Schumacher pode herdar a posição e se eles se tocarem, mas Ralf Schumacher faz a ultrapassagem. É a segunda vez que ele faz a ultrapassagem no novo ponto criado de ultrapassagem. É a segunda vez que ele faz a ultrapassagem em cima do Mark Webber. Então assume a quarta posição o Ralf Schumacher. E o Ralf Schumacher, na quarta posição, ele faria na quarta posição 5 pontos. Eu fiz a conta errada aqui, meu amigo. O Montoya iria para 72. Nesse momento, o Montoya, com a terceira posição, terceiro lugar, dá 6 pontos. E como ele tem 71, tá certo. Ele iria para 71 pontos, Schumacher 72, ele 71, Raikkonen 70. E o Ralf Schumacher, pulando agora para a quarta posição, fazendo 5 pontos, iria para 58 pontos o Ralf Schumacher. Sonhando ainda, claro, porque ele estaria a 14 pontos do líder, restando 3 provas. Sonhando ainda com a possibilidade do título. Ele vem aí abrindo a volta de número 47. O Alonso passou 25 segundos na frente do Raikkonen. 1:22:7 virou Alonso, 1:22:7 virou Raikkonen, 1:23:4 virou Montoya. 1:23:2 virou Ralf Schumacher, 1:25:3 virou Mark Webber, 1:24:3 virou Trulli, 1:24:5 virou o Coulthard e 1:24:6 virou Schumacher ali na 8ª posição. Cristiano da Mata tem a 12ª posição e está a 2 voltas do líder. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Reginaldo Leme, quem poderia imaginar que o campeonato fosse se aproximando do final desse jeito? E quem poderia imaginar a Ferrari numa situação dessa? A Ferrari numa situação dessa e o Schumacher cometendo erros nas últimas 5 corridas, pelo menos. A precariedade desse carro da Ferrari nesse momento é tão grande que obriga o Ross Brown a mudar uma estratégia daquela forma, sabendo que com o carro mais pesado a tendência é andar ele pior ainda na pista e que o carro consome mais gasolina. Quer dizer, ele vai, se chegar até o final, vai chegar faltando meia volta para acabar a gasolina. Olha, não sei, eu queria até ver a parada do Schumacher de novo. Sabe o que eu fiquei com a impressão, irmão? Que daqueles quase 10 segundos demoraram para botar a bomba. Quase 10 não, 10.8. Demoraram para botar a bomba. Ah, pode ser. Olha lá. Botou a bomba aos 2.8. Botou aos 2.8. Vai tirar, vai tirar, aos 9. Ele botou 7 segundos de combustível. Mas lembra que o seguinte, toda essa conta é feita descontando-se de 2 a 3 segundos, que é o tempo de pôr e tirar a bomba. Mas ali foram 7 segundos de combustível. Já não estou mais com essa confiança toda de que ele vai até o final, não, hein? Já não estou mais com essa confiança toda de que ele vai até o final. Eu acho que houve uma bobeada ali de você na colocação da bomba. Ele pode não ir realmente. Na teoria, esses 7 segundos e pouco, ele poria entre 85 e 90 litros de gasolina. E se forem 90, daria para ele dar 27 voltas. Ele parou na 39, então faltariam 4. Faltariam 4 voltas. Aí o Frentzen vem lento. Lentamente vem para abandonar Hans-Harald Frentzen. É mais um que abandona, ele tinha a 10ª posição. Cristiano da Mata ganha uma posição. Vai para a 11ª posição nesse momento. Mesmo tendo problemas na largada. O Alonso abre mais em relação ao Raikkonen. O Raikkonen pegou tráfego, o Alonso virou 22:7, o Raikkonen virou 24:3. Um relógio essa Renault, um relógio. Eu disse que ela pararia na 49ª volta, tá lá, 49 voltas, 48, parou uma antes. Ela vai abrir a 49ª volta pelo 49 box. No box, exatamente, 49ª. Ela abre a 49ª volta pelo box. Ele já está na 49ª volta nesse momento, porque o sensor está antes da posição dele de boxe. Então veja só, depois do primeiro pit stop ela deu 18 voltas, depois do segundo 19 e agora um pouquinho mais de gasolina para dar 21. Eu queria pedir que preparassem de novo a parada do Alonso, para que a gente veja, por exemplo, que horas que a mangueira é colocada ali em relação
se dispara o cronômetro. Já que nós vimos que foram 2,7 que demorou para entrar a mangueira no caso do Schumacher. A gente vê se... É uma coisa que a gente não tem atenção normalmente. Agora tive assim, essa preocupação de saber, será que o Schumacher botou tudo aquilo de combustível mesmo? Você tem razão de que no Schumacher foi um pouquinho mais demorado. Foi mais demorado. Vamos ver a parada do Alonso pra gente ver? Vamos ver, olha lá. Cadê o reloginho? Já tá lá. 1,7 já estava lá. Já estava lá, antes dos dois já estava lá. Demorou no caso do Schumacher, assim. E tirou e já saiu fora. Bobearam na Ferrari ali mesmo. Bobearam na Ferrari. E o Montoya veio fazer volta mais rápida. Quer apostar? Ele virou aqui uma primeira parcial mágica de 28,7. Nessa volta o Alonso saiu do box. O Raikkonen virou um 23,025. E vamos ver o que o Montoya vai arrumar aí. Ele está muito longe do Raikkonen. Ele está 14 segundos, ponto 9. Se ele quiser atacar, tem que ser agora. Ele estava 17. Estava 17, ele vem tirando. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Vamos ver o que consegue fazer aí o Montoya. Vamos ver o tempo que ele vai virar. Aí a diferença do Coulthard para o Schumacher é de meio segundo, mas você está vendo, é absolutamente visual. O Coulthard é o 7º colocado e o Schumacher é o 8º, o Michael Schumacher, já que o Ralf Schumacher é o 4º colocado. O Montoya tem 14,9 atrás. Tinha 14,9 atrás do Raikkonen. Agora virou para 15,2, que ele virou 23,098. Só a primeira parcial que foi boa e Mark Webber vai para o box. Mark Webber vai para o box. A vantagem que ele tem para o Schumacher, porque é importante a posição do Schumacher. Ele leva para o Schumacher ali de vantagem de 34,2 para 72. Ele leva 28 segundos de vantagem para o Schumacher. Tem a chance de... Quem está no box lá? Quem está no box lá? Schumacher. Não tinha combustível mesmo, não. Você vê que 6,6 agora ele fez para ir até o final. Demoraram mesmo. Ele perdeu tempo. Além de tudo, ele perdeu tempo naquela parada. Por isso é que ele, além de perder a posição para o Montoya, ele perdeu a posição para o Ralf Schumacher, ele perdeu a posição também para o Trulli. O carro já está ruim ainda. Perdão, para o Trulli e para o Coulthard, perdão. O carro já está ruim, já não se adapta aos pneus bridges como se adaptava o outro modelo. E ainda a Ferrari dá uma pisada de bola naquela. Aí você vai vendo agora o Raikkonen. Isso é importante, essa parada é importante para a disputa do campeonato. Se a McLaren der uma pisadinha de bola aí, fica bom para o Montoya. Senão o Raikkonen tem tudo para ser o segundo. E o Montoya no box. Você vê que o Raikkonen é 8,2. O Montoya chegou logo ali atrás dele. Se der uma pisadinha de bola, o Williams também complica. 8,2 a parada de um, 7,2 a do outro. Dá para tirar um segundinho ali. Mas a diferença era de 15. Está muito longe ainda. Olha, nós vamos chegar a Monza. Se essa corrida terminar assim, nós vamos chegar a Monza como há muitos anos não acontece na Fórmula 1. Nós podemos chegar a Monza a 3 corridas do final com 72, 71 e 70. 3 pilotos, 1 ponto de diferença para cada um. O Frentzen vai voltando a pé. O Frentzen que hoje foi oficializado, perdeu o emprego realmente na Sauber. Foi confirmado o Fisichella. Então, o que acontece? A Sauber deve ter realmente Felipe Massa e Fisichella, dupla velocíssima para a próxima temporada. É a menor diferença em 17 anos de Fórmula 1. Lembrando que no campeonato de 86, faltando 4 corridas, faltando 4 para o final, o líder era Nigel Mansell, o segundo era Piquet, o segundo era Prost, o terceiro era Ayrton Senna, e separavam 7 pontos do terceiro para o primeiro. E ano isso? 86. 7 pontos do terceiro para o primeiro, né? Agora seriam 2 pontos do primeiro para o terceiro, 72, 71 e 70. Coisa fantástica se acontecer isso no campeonato. Ralf Schumacher está ali atrás do Raikkonen, mas claro, o Ralf Schumacher tem que ir para o box agora. Ele vai ter que ir para o box agora, o Ralf Schumacher. Nesse momento o Alonso é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. O Ralf é o terceiro, o Montoya é o quarto. O Trulli é o quinto, mas o Trulli vai para o box.
correr. Aquele é que é o homem que comanda tudo. Ele traz o carro pro box e o piloto só pode sair a hora que ele baixar aquela plaquinha. Ele tá de olho na equipe, tá de olho na pista atrás, na hora que ele levantar, né? Levantou, foi embora. E o piloto confia nele, amigo. Ele levanta aquela placa, o piloto sai, não quer saber se vem gente atrás, tem gente na frente. Confiança total e ele vai voltando na frente do Schumacher. E o Schumacher vai pro ataque em cima dele e ele volta na frente do Schumacher. E volta o Trulli na frente do Schumacher. E o Coulthard se deu bem nessa história, hein? O Coulthard se deu bem nessa história. Porque o Coulthard, que vai para 2 paradas só. Olha o Schumacher agora, pneus frios do Trulli. Agora ele vai por tudo ou nada. Ele sabe, agora eu tenho que arrumar alguma coisa aqui para melhorar minha vida. Eu tenho que arrumar alguma coisa para melhorar minha vida. Olha o Schumacher como vai. Este pega vai ser de sair lasca. Olha o Schumacher como vai. Vai para cima do Trulli. E o Ralf tá no box. Dos ponteiros era o último que faltava parar. Com isso o Montoya vai recuperar a 3ª posição. 7.5. O Raikkonen fez 8.2. O Montoya fez 7.2. E o Ralf Schumacher faz 7.5. Volta numa posição uma posição ali meio neutra, tranquila, e vai voltar na frente do Coulthard, que definitivamente, Reginaldo, assume a 5ª posição com a tática de fazer uma parada menos. Quero ver essa reta agora. Quero ver essa freada no fim da reta, porque olha o que ele já tentou no meio do caminho ali, ó. O Trulli falou, sai pra lá, chega pra lá. Fechou a porta ali pra ele. Enquanto isso, eles estão ao vivo na reta lá. E o Schumacher pode estar tentando na reta. Não tentou, não. Ficou ali atrás do Trulli. Lobo, a gente se vê por aqui. TIM. Viver sem fronteiras. Daqui a pouquinho tem Auto Esporte, depois do Auto Esporte, um esporte espetacular. Muitas emoções do esporte. Na sequência do esporte espetacular, todas as atrações do esporte espetacular, às 4 da tarde tem ao vivo o Campeonato Brasileiro de Futebol. E tem um novo líder, o Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou de 2-1 no Flamengo ontem, o Cruzeiro ganhou de 1-0, o Goiás ganhou de 1-0 do Cruzeiro. Aí você vê o Frank Williams. Tá dando certo a tática com o Coulthard. Ron Dennis. Frank Williams é da Williams. Aquele Ron Dennis da McLaren. Aí o Raikkonen, que está na 2ª posição. Alonso leva 23 segundos e 8 de vantagem para Raikkonen, que leva 11 segundos e 3 de vantagem para Montoya. O Montoya tem 12,1 de vantagem para Ralf Schumacher, que tem 5 segundos e 5 de vantagem para Coulthard, que tem 4 segundos e meio de vantagem para o Weber, que tem 18 segundos de vantagem para o Trulli, e o Schumacher está colado no Trulli na 8ª posição, e são 15 voltas para o final. Olha essa diferença do Raikkonen para o Montoya, que era de 17, caiu para 14 e agora está em 11,3. A última volta do Raikkonen foi 23,3, a última volta do Montoya 22,5. Nesse ritmo, faltando 15 voltas. E aí o menino Alonso, o criador da Alonso Mania, que tomou conta da Espanha, pode estar se aproximando da primeira vitória dele na Fórmula 1 e a primeira vitória de um espanhol em toda a história da Fórmula 1. Vale lembrar, depois dessa nova rodada de pit stop, a situação do campeonato, se a corrida terminasse agora, Schumacher 72, Montoya 71, Raikkonen 70. Aquela história de 72, 71 e 70. Isso para Monza, para ver o que acontece em Indianápolis. De repente nem chega no Grande Prêmio do Japão. Para lá por Indianápolis mesmo. Dependendo, não pode fazer isso. Não pode, é proibido isso, Flávio Briatore. Ele levantou a mesma mão já sem o cigarro depois. É proibido, Flávio Briatore. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí você vê o Trulli e logo atrás dele o Schumacher. O Trulli é o 7º colocado e o Schumacher é o 8º. Alonso, Raikkonen, Montoya, Ralf, Coulthard, Mark Webber na 6ª posição, o 7º é o Trulli, o 8º é o Schumacher, Cristiano da Massa é o 11º.
Saiu uma fumaça ali, uma poeirada, né? E o que o Pat Head anda? Ele não consegue ficar parado, ele fica tão angustiado que ele não consegue, ele vem ali para a posição no pit wall ali, no muro do box, que é onde se comanda a corrida. Ele vai lá para dentro, vai ver os computadores lá dentro e volta. Ele fica numa angústia que ele não consegue ficar parado. Quem rodou para levantar aquele poeirão foi o Chiesa. Rodou, jogou terra para a pista e continuou. Você tá vendo aí o Ralf, que tem a 4ª posição, tá 11 segundos e 9 atrás do Montoya e tá 9 segundos e 2 na frente do Kuhn. Tá o Chiesa ali, ó. Não chegou a rodar não, ele só pisou na terra. Ele só pisou na terra, só sujou mais a pista, que já tá muito suja. Reginaldo, você dizia que a diferença de 19 foi para 15, você falou agora há pouco que estava 11 e já baixou de 10 a diferença do Raikkonen para o Montoya. O Montoya, restando 14 voltas, a tendência é até ele chegar perto do Raikkonen. Não sei se ele vai sair para a briga. O lucro já é muito grande. Se ele entrou 6 pontos atrás do Schumacher nessa prova, se ele sair dessa prova 1 ponto atrás do Schumacher, o lucro já é muito grande. É lucro demais num circuito como esse, em que ele estaria se arriscando muito numa ultrapassagem. E dando o campeonato para o Schumacher, né? Caso se enrosque. Se enrosque ele e o Raikkonen, pronto. É tudo que o Schumacher queria na vida. Eles não marcam nada e o Schumacher subiria 2 posições, marcando 2 pontos mais. São 13 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Sedan, o máximo em automático. Se você pegou no meio do caminho, Rubens Barrichello largou na 5ª posição, largou bem, chegou a estar em 3º. Depois falhou numa tentativa de ultrapassagem em cima do Mark Webber para assumir a 2ª posição, caiu para a 5ª posição, por lá esteve, até que um acidente muito estranho. Você não viu? Se chegou agora, nós vamos mostrar já já o que aconteceu com o Rubinho. Quebrou a suspensão, ele perdeu todo o trem traseiro, a roda foi embora. Tá tudo bem com o Rubens Barrichello. Chegou a bater forte ali atrás, no final da reta, na barreira de pneus, mas está tudo bem com ele. Aí a placa mostrada, a bandeira da Espanha. Primeiro lugar, 22 segundos de vantagem para o segundo colocado, restando 12 voltas para o final. Ali que estava 1 da primeira posição, 22, a vantagem que ele tem, 12, o número de voltas restando para o final da prova. A placa mostrada ali para o Fernando Alonso. Vamos já rever aí o que aconteceu com o Rubens Barrichello. Olha lá a placa, posição 1, mais 22 segundos, lap 12, voltas 12, restando 12 voltas. E o Schumacher continua para cima do Trulli, o Trulli continua se segurando. Quem vem ali atrás do Schumacher, o Heidfeld, vem longe. Vamos rever lá então o problema do Rubinho. Olha só, veja que coisa estranha, estava na frente do Montoya, amigo. E aí ele veio, bateu nos pneus de proteção. Imediatamente ele tirou o volante, fez um sinal de positivo, mostrou para todo mundo que tá tudo bem. Ó, já tira o volante, tá vendo? E olha só por outro lado, como destrói ali a suspensão traseira, ele perde a roda com tudo, com ponta de eixo, com semi-eixo, como você queira chamar, e a roda sai perigosamente voando ali. E os mecânicos da Ferrari, um olhando para o outro, com um cara, aconteceu o que? O outro, não sei. E ninguém conseguia entender o que aconteceu. Voltamos com a imagem ao vivo. E o Alonso tá para botar uma volta no Schumacher. Ele tá chegando para botar uma volta em cima do Schumacher. Olha só, você tá vendo ali o Trulli, o Schumacher. Eles fizeram a ultrapassagem nesse momento lá em cima do carro da Minardi, do Verstappen ou do Chiesa. E o Alonso vai se aproximando para botar uma volta em cima do Schumacher. Você já imaginou? O piloto luta tanto para obter a sua primeira vitória na Fórmula 1, passa por grandes dificuldades em todas as categorias, chega à Fórmula 1, corre por uma equipe pequena, depois vai para uma equipe grande, ganha a sua corrida, aí ganha com 22 segundos de diferença e fala assim, puxa, era tão fácil assim? Ele vai com 21 segundos. Imagina o que deve... Como é que deve dar o coração, amigo? Como é que deve estar o ritmo de batida do Alonso cada vez que ele passa? Quando ele passar lá agora, vão dar para ele placa de 10 voltas para o final. 10 voltas são
pouco mais de 40 quilômetros nessa máquina voadora que é um carro de Fórmula 1. E que corrida vai fazer no carro da Renault. Veja lá como ele vai se aproximando. Aí o Trulli, aí o Schumacher, já aparece ali atrás o Alonso. E o Montoya vem tentando tirar a diferença para o Raikkonen. O Raikkonen respondeu agora. O Raikkonen virou um 23.9, o Montoya virou um 23.6, a diferença caiu para 9 segundos e meio. O campeonato está apontando para ficar de um jeito que ninguém esperava. Se terminar assim a prova, nós vamos chegar a Monza, restando 3 para o final. Monza, 2 semanas depois Indianápolis, 2 semanas depois Japão. Chegaríamos a Monza com Schumacher com 72 pontos, 71 pontos para Juan Pablo Montoya e 70 pontos para Kimi Raikkonen. E o Alonso ultrapassaria o Barrichello na classificação também, indo para a 5ª colocação. Porque o Alonso nesse momento tem 44 pontos e o Rubinho tem 49. Ele vai para 54 pontos, né? Indo para a 5ª posição, isso contando que o Ralf Schumacher estaria fazendo 5 pontos ali, indo para 58 pontos. Até agora, neste ano, as melhores colocações da equipe Renault foram um 2º lugar do Alonso na Espanha, correndo em casa, 2 terceiros na Malásia e no Brasil. No Brasil, inclusive, depois dele ter sofrido aquele acidente gravíssimo, só que na última volta, só que aí teve aquela confusão toda, voltou, ficou valendo a volta anterior ao acidente, então ele terminou em terceiro. E o Trulli foi terceiro na Alemanha, a última corrida. Olha o Alonso chegando no Schumacher para botar uma volta em cima do Schumacher, que é o 8º colocado. O Schumacher já vai receber bandeira azul. Eu acho que o Schumacher não se lembra, né, que essa história de receber bandeira azul. Eu acho que ele não sabe, talvez ele não saiba nem o que é, já esqueceu, não abriu. O Schumacher, é claro, o Schumacher é um grande piloto, é um gênio, um dos grandes gênios do esporte mundial. E tá aí, não é o fato dele estar nessa situação, tá difícil o campeonato, tá aí, claro que tá, que ele vem perdendo a vantagem. Galvão. E ele vai abrindo aí a vantagem do pneu Michelin nessa altura. Nas 8 primeiras posições são 7 carros com pneu Michelin e 1 carro com pneu Bridgestone, que é o do Schumacher, exatamente na 8ª posição. Diga, Tadeu. E sobre o Schumacher, ele vai completar a 5ª prova que ele não vence, 5ª prova que ele sequer lidera uma volta. E lembrando que nas últimas 3 corridas ele vem tomando tempo sistematicamente do Rubinho em quase todos os treinos. Passa por uma fase terrível, Schumacher. Ele não é pole desde a Áustria em maio e não vence desde o Canadá em junho. Olha como ele ameaça ali para cima do Trulli. É que o Trulli deu uma tiradinha de pé. O Trulli deu uma tiradinha de pé para o Alonso passar. E o Schumacher, esperto, faz parte do jogo, fez o jogo correto, foi ali para cima. Quando passar, vai completar 62 voltas, serão 8 voltas para o final. Que angústia ali na equipe Renault, que angústia da equipe Renault. Serão as 8 voltas mais longas ali, por exemplo, da vida do Flávio Briatore. E sem dúvida nenhuma as 8 voltas mais longas da vida do Alonso. O Montoya rodou. O Montoya deu uma errada, mas já recuperou o ritmo. Ele deu uma errada ali, porque ele estava tentando chegar no Raikkonen. 9 segundos, agora, amigo, se sustente, se contente com a 3ª posição. Olha lá, olha só. Olha só o Montoya quase jogando o campeonato fora. Olha a sorte que ele deu, hein? Olha ele quase jogando o campeonato fora. O Ralf, claro, chegou, mas respeitou a chegada ali. E tá agora. Estava 10 segundos atrás o Ralf Schumacher. E o Montoya sustenta a 3ª posição. Agora, Montoya, sabe o que você faz? Concentra, raciocina, bota o carro, o volante na ponta dos dedos e tenta levar até o final para conseguir essa 3ª posição, que você já está no lucro demais. E olha, eu tenho dúvidas, porque o Ralf chegou muito rápido ali no momento em que o Montoya voltava. Eu tenho minhas dúvidas se o Ralf não... Eu acho que o Ralf deu uma segurada. Tirou o pé, segurou para não passar. Acho que o Ralf deu uma segurada sim. Fiquei com a impressão que o Ralf realmente deu uma segurada. Aí é quando o Alonso fez a ultrapassagem, colocou na volta em cima do Schumacher, isso é repetição, nada de novo. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Mas que susto que deve ter tomado o Montoya ali, porque ele saía da briga, mudava a história, né?
Ele não saía da briga, mas ele deixava de fazer pontos, ele fica parado. Ele permaneceria com os 65 pontos dele. O Raikkonen, de qualquer jeito, iria para os 70 pontos. Só que o Schumacher ganharia um ponto, o Schumacher iria para 73. E ele passaria a ficar 8 pontos atrás do Schumacher e 5 pontos atrás do Kimi Raikkonen. Não essa coisa louca que está aí de 72, 71 e 70. Olha o Schumacher botando pressão aí em cima do Trulli, mas o Trulli vai se sustentando muito bem. É um piloto que tem um futuro muito grande, o Trulli. E aí o Alonso, quando ele passar, serão 6 voltas apenas para o final, separando o Trulli da vitória. Mas tudo pode acontecer. Você viu que o Trulli perdeu o Alonso da vitória, mas tudo pode acontecer, porque você viu que o Montoya acabou de dar uma rodadinha ali atrás. Reginaldo, que final de campeonato, é amigo? Que final de campeonato e que final de prova. Porque com esse susto do Montoya aí, num momento em que parecia já com a posição assegurada. E eu repito, fica a minha dúvida se o Ralf poderia ou não ter ultrapassado o Montoya, se tirou o pé ou não. Porque também uma coisa assim declarada, se a equipe pediu para não passar nessa altura da corrida, ele teria que obedecer. Mas de qualquer forma, o final de campeonato, que não se via há muito tempo, eu repito, há 17 anos, com o Schumacher 72, Montoya 71, Raikkonen 70, a McLaren ressuscitando aí de uma situação em que praticamente parecia já fora da luta pelo título. E quem sabe até com novas forças aí para as 3 corridas finais. O problema do Montoya pode ter sido um problema de pneu, desgaste, mas pode, acredito mais até no problema de freio. E você vê que o Ralf está chegando ali em cima do Montoya. Essa volta o Ralf foi meio segundo mais rápido que ele. O Montoya virou um 22.8, o Ralf virou um 22.3. O Montoya não tem nem o direito de dar um refresco, porque olha, o Alonso já está virando 23.5. O Raikkonen não quer nem saber. Avisaram pro Raikkonen, sossega porque o Montoya rodou, caiu para 20 segundos atrás. Então o Raikkonen está virando 24.0. E o Montoya não tem esse direito porque ele tem o Ralf ali atrás dele. E na volta anterior o Ralf foi meio segundo mais rápido. Mas aí o que vai fazer o piloto? O que faz o piloto numa circunstância dessa? Ele diminui um pouco o ritmo, porque como é impossível ultrapassar, a não ser no final da reta, em toda a parte do circuito ele diminui um pouco o ritmo, ele dá garantia à dirigibilidade dele se ele tem algum problema e segura o adversário atrás. É o que resta ao Montoya fazer para garantir essa terceira posição, já que nós estamos na volta de número 66. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Quando eles completarem essa volta, nós teremos 4 voltas para o final. Alonso se encaminha para a primeira vitória dele na Fórmula 1. Você vê aí a repetição quando ele faz a chicane. Fernando Alonso, espanhol. Pode ser o primeiro espanhol a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Raikkonen na segunda posição renasce. Porque depois da última prova se falava demais. No Montoya, tá certo que ele estava próximo, mas aqui a Williams vinha em grande ascensão. O Montoya estava 6 pontos atrás do Schumacher e estava 9 pontos atrás do Schumacher, o Raikkonen. Agora ele entra na briga direto. Se terminar assim, eu repito, Schumacher vai para 72 pontos, Montoya para 71 e Kimi Raikkonen para 70. E o Alonso já vai passar. O Alonso já vai passar para completar 66 voltas e serão apenas 4 voltas para o final do Grande Prêmio da Hungria. Pista muito suja lá, como fica na frente ali o Montoya se segurando na frente do Ralf Schumacher. Tem 22 anos e 26 dias o Fernando Alonso e está prestes a botar o nome na história. Além de ser o primeiro espanhol, ele seria o piloto mais novo da história com 22 anos e 26 dias. Batendo um recorde de um piloto americano, o Troy Ruttman. Mas isso na época que a Fórmula 1 fazia uma corrida, Reginaldo, em Indianápolis, no oval de Indianápolis. Não, eram os próprios 500 milhas de Indianápolis que contavam pontos no campeonato e só corria americano. E só corria americano, e aí ele ganhou, quer dizer, nesse tipo de corrida, mais longo ainda. Aí já trazendo um pouco mais pro tempo da gente, o Bruce McLaren venceu com 22 anos.
e 104 dias. Alonso com 22 anos e 26 dias. Quando recém-completado 22 anos. Ali seu piloto mais novo, se aproxima de seu piloto mais novo a conquistar uma vitória em Fórmula 1 Globo. A gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Reginaldo Leme, 3 voltas para o final, para que o campeonato chegue. Você falou aí de 17 anos, uma diferença de 7 pontos. Essa diferença de um ponto para os 3 primeiros, acho que a gente vai ter que pesquisar melhor para buscar. Talvez não tenha existido. Talvez não tenha existido na Fórmula 1. Eu acredito que sim, na década de 60, naquelas disputas históricas de Jim Clark, John Surtees, Jack Brabham. Mas é muito raro mesmo, muito raro acontecer, é um final emocionante. E ainda tem o campeonato de construtores, para quem sabe o valor que um dono de equipe dá ao campeonato de construtores, às vezes até mais que o de pilotos. Você vê a Ferrari perdendo a liderança e ficando com aquela que tem 120 a 118, ficaria com 121, a Williams passaria a 129 e a McLaren também começa a ameaçar com 115, quer dizer, 6 pontos apenas atrás da Ferrari, faltando 3 corridas, e a McLaren em fase muito melhor do que a Ferrari, sem dúvida nenhuma. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher atrás ali do Montoya. Nitidamente ele tem mais conjunto agora que o Montoya. É difícil passar, mas ele não vai partir para cima do Montoya agora, porque arrancam as orelhas dele no boxe. Na Williams dizem que não tem ordem de equipe, mas nessa altura tem que haver bom senso e lógica, né? Você não pode obrigar a ceder uma posição, mas impedir que ataque para não correr o risco. Porque que diferença faria? Faria diferença? O Ralf Schumacher, com a 4ª posição, ele marca 5 pontos. Ele iria de 53 para 58, ele passaria de 53 para 59. Só que o Montoya perderia um ponto de 6 para 5 pontos e cairia de 71 para 70, tendo o mesmo número de pontos do Kimi Raikkonen, com vitória a menos que o Kimi Raikkonen. Quer dizer, seria de pouquíssima inteligência, para não usar uma palavra mais dura. É exatamente do jeito que você falou, é questão de bom senso. A Williams se recusa a fazer jogo de equipe, a BMW tentou até convencê-la disso, ela se recusa, pelo menos até este momento. Claro que se for na última corrida do ano, vai ter que ter, se depender disso para conquistar o título. Agora, evitar o ataque é uma coisa muito lógica nesse final de corrida. Você obrigar a ceder uma ultrapassagem, volta a dizer, não é nada bonito. É feio, é antiesportivo. Agora você permanecer atrás ali, tudo bem. E não tem mistério. E vamos lá. E vai para a última volta. E vai para a última volta Fernando Alonso, 22 anos de idade. Piloto mais novo da história a ganhar uma corrida de Fórmula 1. Vai aumentar a Alonso mania. A equipe Renault vai toda ela se posicionar. Eles não tem muita prática nisso. Não tem como a Ferrari, por exemplo, prática. Que fica a equipe inteira ali posicionada no muro dos boxes, no muro que separa da pista. Aí vem Alonso. Mais importante é que além do Alonso, tem o Raikkonen em segundo. Tem o Montoya em terceiro e o Schumacher apenas na 8ª posição. O Schumacher ainda no desespero pode tentar algum pontinho para cima do Trulli, mas é muito difícil a essa altura. O Alonso se aproxima. Aí vem ele, Fernando Alonso, 22 anos, 26 dias, para ser o piloto mais novo da história a vencer uma corrida de Fórmula 1. Completa a prova de número 30. O Alonso, aí já não é recorde, tem piloto que ganhou muito mais rápido do que ele. Aí vem ele. Para vencer, vem apontando, vem para a parte final, vem para o carrossel final que desce ali. Ele vai ter uma curva à esquerda, essa aí, ó. Contorna a curva à esquerda e agora já tem a curva que aponta para a reta do box. E já não perde mais. Lá vem Alonso, lá vem ele para a vitória. Ergue o braço, número 1. Diz que a primeira vitória, Fernando Alonso para vencer. Fernando Alonso ganha na Fórmula 1 e passa devagarinho, curtindo demais a vitória. Olha como o Trulli passou na frente do Schumacher. Completado ali, o Trulli é o 7º, Schumacher é o 8º, desde que, claro, passem todos. Raikkonen, Montoya, Ralf Schumacher, Coulthard e Webber. Mas a diferença entre eles é muito grande. Apenas o Ralf Schumacher, que está pertinho ali do Montoya. A festa do Alonso. A festa do Alonso.
Você vê o Montoya e vê o Ralf. Isso quer dizer que o Kimi Raikkonen já passou. Raikkonen já passou. Passa Montoya. Montoya em terceiro e Ralf em quarto. Pode comemorar muito, Montoya. Isso, Montoya. Comemora mesmo, Montoya. Você entrou na briga de uma vez. Oculta na tática da McLaren de 2 paradas. Apenas ele na prova, fazendo 2 paradas. Cristiano da Mata chegando em 11º. Coulthard passa, fechando a 5ª posição. 14 segundos para que Mark Webber possa passar. E é importante que ele chegue, porque pode mudar a posição aí do Schumacher. Então é importante a chegada do Mark Webber. Reginaldo Leme, grande vitória do Fernando Alonso. Passou o Webber, tá tudo ok? Alonso, primeiro, Raikkonen, segundo, Montoya, terceiro, Schumacher, quarto, Ralf, né? Em quinto, David Coulthard, em sexto, Mark Webber, em sétimo, Trulli, em oitavo, Schumacher, em nono, Heidfeld, em décimo, Jenson Button, em 11º, Cristiano da Mata, 12º, Verstappen, 13º, Chiesa. O Rubinho perdeu a roda traseira, quebrou a suspensão no meio da reta. Graças a Deus, tudo bem com o Rubinho. Vitória do Alonso, agora o mais importante de tudo. A Fórmula 1 chega a Monza daqui a 3 semanas e são 3 corridas para o final. Monza, depois Indianápolis e depois Japão. Classificação do campeonato: Schumacher 72, Montoya 71 e Raikkonen 70. E o bicho vai pegar, Reginaldo. Vai pegar e vai pegar para valer. Monza, um circuito muito mais favorável a Williams e a McLaren do que este circuito de Hungaroring. Então eles vão para lá como francos favoritos, só que é a terra da Ferrari. É a terra em que a Ferrari promete um novo motor e um carro com algumas modificações importantes. Aí nós temos a confirmação. Voltamos já já com a festa do Pódio Globo. A gente se vê por aqui. Por fora, todos os computadores são diferentes, mas o mais importante é o que está dentro, o processador, o cérebro do computador, que faz as coisas mais incríveis acontecerem. Então, faça a escolha certa. Exija um computador com o processador Intel Pentium 4, agora com a tecnologia Hyper-Threading. Quando centenas de quilômetros o separam de casa, seus pés estão coalhados de bolhas e suas forças o abandonaram, Deus se revela nos pequenos detalhes, como este e este. Para sua aventura não virar uma furada, só de Chevrolet S10, Tracker e Blazer. Dentro de alguns instantes, a mais alta tecnologia da velocidade estará nas mãos desse homem. Dezenas de cientistas pesquisaram, centenas de pessoas trabalharam para que o resultado de todo esse esforço chegasse a essas mãos. Agora. O combustível da equipe BMW Williams F1 tem tecnologia Petrobras. A mesma tecnologia do combustível que você usa no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. O que um banco tem a ver com ecologia? Depende do banco. O Banco Real, por exemplo, estimula as empresas que se preocupam com o meio ambiente. Mais ainda, o Banco Real financia a conversão do seu carro para o gás natural, que é bem menos poluente. Ou pode financiar um aquecedor solar para sua casa. Se você ainda não é cliente do Banco Real, não está na hora de reciclar suas ideias sobre bancos? Banco Real, o banco da sua vida. They say if you tell a lie often enough, people will believe it's the truth. The tobacco industry would have you believe that there's nothing wrong with smoking. Don't you believe it. It'll kill you. My brother's final words on his deathbed were, "I'm dying proof that smoking will kill you."
Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando aí um momento, uma imagem recuperada, o momento em que o Alonso deixava o carro e era recebido pelo Flávio Briatore. Aí a festa do Fernando Alonso, a primeira vitória dele da Fórmula 1 é sempre um momento inesquecível, né, Reginaldo? Nós que tivemos a oportunidade de acompanhar vitórias, a primeira vitória de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, de Rubens Barrichello, a única de José Carlos Patti. É um momento especialíssimo. Você viu o abraço de Kimi Raikkonen, que também ganhou a sua primeira este ano. Aí a festa do Alonso, repito, o campeonato tem Schumacher com 72 pontos, Montoya com 71, Raikkonen com 70, Ralf Schumacher com 58, Alonso com 54, Barrichello com 49, Coulthard com 45, são os mais bem colocados, a festa da torcida espanhola. E agora tem um circuito onde motor é fundamental, que é o circuito de Monza, onde a gente tem a vantagem da BMW, acompanhada de perto pela Mercedes. A Ferrari já não vem tanto, já não deve vir tanto a Renault assim também. Depois nós temos Indianápolis, uma parte mista, mas uma reta que faz parte do oval de Indianápolis, uma reta enorme, que vem de uma curva daquelas de oval rapidíssima, onde o motor também faz diferença. E depois para Suzuka, que aí sim é um circuito misto que tem os seus problemas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí, Reginaldo, vamos lá. Hino espanhol, pela primeira vez tocado no pódio de Fórmula 1. Momento histórico, né? Para um país que, mesmo sem ter tido isso aí, sempre deu muita importância à Fórmula 1. Todas as corridas de Fórmula 1. Já andou naquele carro de 2 lugares da McLaren. E agora vamos ao hino francês. Que também não se vê há algum tempo na Fórmula 1. É verdade. Pela primeira vez tocado, e no francês que não toca há muito tempo, costumava ser tocado sempre na época de Alain Prost. Aí o pai dele aplaudindo, estava as lágrimas agora há pouco, e o asturiano, ele é das Astúrias, na Espanha, recebe o tradicional troféu da Hungria, que é esse volante realmente muito bonito. Histórica vitória da equipe Renault, que vinha ameaçando isso desde o início do ano, já tinha obtido 2 poles, já tinha chegado perto da vitória e finalmente consegue uma vitória assim, até com extrema facilidade, num circuito que exige bastante dos carros e dos motores. Agora voltam os testes, né, que estiveram proibidos nas últimas 3 semanas. Agora, antes de Monza, voltam os testes. O Schumacher, que tomou uma volta do vencedor, ou seja, ficou a mais de 1 minuto e meio do vencedor dessa vez, joga a sua última cartada. A Ferrari toda joga a sua última cartada, tentando levar um carro mais forte e um motor mais forte, um carro mais resistente, um carro mais rápido para esse circuito de Monza, onde ela corre em casa. Schumacher ainda tem um ponto à frente. Agora, nos construtores, a Ferrari já era. Já perdeu para a Williams e tende a perder também para a McLaren, passando a 3ª no campeonato. 3 semanas, amigo. Você gosta de Fórmula 1, aguente aí. 3 semanas separando o Grande Prêmio da Hungria para o histórico circuito de Monza, Parco de Monza, próxima cidade de Milão, na Itália.
Portanto, daqui a 3 semanas a Fórmula 1 se reúne, nós estaremos trazendo todas as emoções para você. Aí 2 semanas mais e teremos Indianápolis nos Estados Unidos e outras 2 semanas Suzuka no Japão, para que possamos conhecer o grande campeão desta excepcional temporada. 72 pontos Schumacher, 71 pontos Montoya, 70 pontos para Kimi Raikkonen, primeira vitória de Fernando Alonso. Um lindo dia de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Hungria daqui a 3 semanas, o Grande Prêmio de Monza fica agora com o Auto Esporte e depois todas as atrações do esporte espetacular. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Globo, a gente se vê por aqui.